Nós estamos na nossa caminhada de João, do Evangelho de João. Jesus está para ter a Páscoa, ele reúne os seus discípulos e faz aquilo que os discípulos não compreenderam muito bem naquele momento. Ele chama os discípulos para fazer o que com os discípulos? Lavar os pés de seus discípulos. Dentro desse contexto, ele fala que eles não entendiam naquele momento, mas entenderiam no futuro o significado disso. O coração deles se enche de dor, porque ele sabe que entre eles haveria um que o trairia, que de fato traiu, Judas. E quando ele percebe que existe um sentimento de espanto entre os seus discípulos, quando tem discernimento que um daqueles que viviam diuturnamente com Jesus iria traí-lo, Pedro fala assim para João: ô João, pergunta quem que é, né? Pergunta quem que é. E no meio dessa conversa, Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai me negar também. É nesse contexto de Jesus que está falando que estava lavando os pés dos discípulos, triste porque um iria traí-lo, outro iria negá-lo, e que ele anuncia que estaria de partida. É um sentimento, toma posse daqueles discípulos de muita dor no coração deles. E aí, João narra esse momento no capítulo 14, a partir do verso 1, não se perturbe o coração de vocês. E ele vai explicando por que não se deve perturbar o coração dos seus discípulos, né? E ele vai falando sobre essa questão de forma bem clara, e aí a gente vai chegando lá no versículo 15, e ele já estabelece um novo patamar. Por isso eu li na abertura do nosso culto, Salmo 119, a partir do verso 145, quando fala em obedecer. Neste texto que nós vamos ler, o tema central é obedecer. Obedecer aparece no versículo 15, no versículo 21 e no verso 23. 3 vezes Jesus reitera a necessidade de um discernimento maior e melhor da parte dos seus discípulos do que é efetivamente obedecer. É nesse contexto que eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em João 14, 15. Se vocês fazem o quê? Me amam, faz o quê? Qual que é a consequência de amar a Deus? Obedecerão. Olha só, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu falo, meus queridos, que muitas vezes o discernimento que a gente deve ter que adorar a Deus é obedecer a Deus. Olha só, você quer ser um adorador? E tem gente que entra numa teologia de adoração, é quando a gente está louvando a Deus, quando a gente está cantando, quando está levantando a mão. Não é isso, não. Isso é louvor a Deus. E é ótimo, né? Gosto demais de louvar a Deus. Mas a gente adora a Deus quando a gente obedece. E obedecer a Deus é a expressão exata do tamanho do amor que nós temos para com Deus. Então, imagina, o tanto que você obedece a Deus, é o tanto que você ama a Deus. E é isso que Jesus começa a falar para aqueles discípulos, porque muito em breve ele não estaria mais com seus discípulos. E ele tenta passar para eles a importância de eles expressarem o amor por ele através de ações concretas, que é obedecer. Então, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E como consequência desse amor recíproco que existe da parte de Deus para conosco e de nós para com Deus, ele fala o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele
lhe dará outro conselheiro. Ora, que conselheiro é esse? Para estar com vocês, quanto tempo? Para sempre. E esse conselheiro, ele é o quê? O Espírito da verdade. Meus irmãos, a gente tem que ter, e eu acho que esses textos são fenomenais, para a gente ter um discernimento melhor e maior acerca da doutrina do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vivemos tempos diferentes da manifestação da graça de Deus. Né? Por isso que nós designamos a Bíblia em duas partes: Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento faz analogia, faz demonstração, faz a manifestação do poder de Deus, da autoridade de Deus, debaixo de uma velha aliança, onde o Espírito de Deus não era dado aos homens. Já no Novo Testamento, vocês lembram quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu se rasgou e a gente então passa a ser morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a ser pertencente daquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. São situações totalmente distintas. Lá no Velho Testamento, eu vou avacalhar minha amiga, que eu passei os textos, mas esqueci esses, viu? Mas segura a bronca aí. Salmo 51:11. Lembrem-se, quando Davi vai expressar o desespero dele por causa do pecado dele, ele fala o seguinte, Salmo 50, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o quê? O teu Espírito, o teu Santo Espírito. O Espírito Santo tomava posse de algumas pessoas em determinado momento e Davi percebia que aquilo tinha acabado na vida dele em função do pecado dele. Outro texto que fala sobre isso é 1 Samuel 16:14. Samuel 16:14. Muito bem. O Espírito do Senhor, o que aconteceu? Se retirou de quem? De Saul. Se retirou de Saul. Percebam que o Espírito Santo, então, agia de forma soberana sobre a vida de algumas pessoas em determinados momentos, mas não era presente na vida de todas as pessoas. É completamente diferente o que acontece após o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Percebam o que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, verso 9 a 11. Esse texto de Romanos é aquele texto para você parar, ler, refletir, pensar. Diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas de quem? Do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em quem? Em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, meus irmãos, não existe outro modo de se relacionar com Deus a não ser a partir da confissão que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas, e aqueles que fazem isso com fé, o Espírito Santo começa a fazer o quê? Morada na vida dessas pessoas.
Romanos capítulo 5, verso 5, onde Paulo começa a manifestar de forma profunda, meus queridos. Capítulo 5 ao 8 de Romanos, talvez são os capítulos mais importantes que nós temos na Bíblia. Na manifestação da graça, da questão da justificação que há em Cristo Jesus, ele fala a determinada altura: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Como é que é manifesto o amor de Deus em nossos corações? Por meio do Espírito Santo, que Ele fez o quê? Nos concedeu. Então, querido, se confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo começa a fazer morada dentro de nós. Por isso que respeitamos as igrejas que pensam de forma diferente, mas refutamos de forma bem veemente a possibilidade de uma segunda experiência transcendente que faz com que a pessoa tenha o Espírito Santo. Não tem como ser cristão sem o Espírito Santo na sua vida. Você pode ser amigo do Evangelho, você pode ser sobrinho de Deus, que eu desconheço tal parentesco, mas cristão sem a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, não existe possibilidade. Porque é Ele que atua em nossas vidas para que possamos entender a obra maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês precisam entender que para me amar, de fato, vocês têm que me obedecer. E eu vou providenciar o meio para que isso aconteça, através da ação do Espírito Santo na vida de vocês. Eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar para vocês um outro conselheiro, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, no versículo 17. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo, meus queridos? E somente os filhos de Deus o podem fazer, porque o mundo não o vê e nem o conhece. Quer dizer, é numa lógica quase cartesiana que Jesus Cristo está falando assim: somente os filhos de Deus podem entender a ação maravilhosa, graciosa, poderosa, transformadora do Espírito Santo na vida daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Né? Jesus já conhecia. Lembremos-nos que nesse momento, Judas já tinha dado o pé para trair Jesus. E ele fala assim, para os 11 que restaram, né? O 12º foi mais lá na frente, lá em Atos, né? Vocês lembram lá da história. Para os 11 que ficaram, ele fala assim, olha, ele vive com vocês e estará em vocês. Por que ele fala estará em vocês? Ele vive em vocês numa manifestação de que aqueles entenderam qual era o ministério de Jesus. Não plenamente. E ele estará em vocês porque a vinda do Espírito Santo estava atrelada ao quê? A ressurreição de Cristo Jesus. E vocês lembram do Pentecostes, quando o Espírito Santo, então, instaura de forma definitiva o reino de Deus aqui na terra, através da manifestação do Espírito Santo, naquele momento histórico, lá em Atos. E ele fala assim, não os deixarei órfãos. É muito interessante, ele fala assim, não os deixarei órfãos. Esse sentimento, meus irmãos, de orfandade, ele é terrível na vida da gente. Da gente se sentir sozinho na face da terra, sem eira nem beira, como diz o ditado, né? E fala assim, isso não vai acontecer, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou para o Pai, mas alguém irá me substituir, e este não estará fora. A presença dele não será física, visível, mas será interior dentro de vocês. Qual que é, então, meus irmãos, o ministério do Espírito Santo sobre as nossas vidas? João 16, versos 7 a 10. Palavras de Jesus Cristo. Mas eu lhes afirmo
que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus faz uma extensão teológica das implicações dessas três ações do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo, então, tem quantas funções na vida do ser humano? Convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, a gente tem um discernimento completamente errado, na maioria das vezes, sobre isso, no que concerne principalmente a justiça. A gente atrela a justiça ao quê? A cada um receber o que é devido. Não é isso? Justiça, não é isso? A justiça plena para a nossa cabeça é cada um receber em retribuição aquilo que merece. Mas não é isso que Jesus Cristo está falando aqui, não. Se a justiça de Deus fosse desta forma, nós receberíamos o quê? O quê? A morte, a condenação eterna. Isso mesmo, Bárbara. A justiça de Deus, como diz Timothy Keller no livro A Justiça Generosa, livro maravilhoso, transformador, a justiça de Deus se manifesta na cruz do Calvário. Onde ele fala assim: Alonso, o preço que você não podia pagar pelo seu pecado, eu vou pagar por você. A justiça de Deus é a manifestação do amor de Deus. E o Espírito Santo é que convence a cada um de nós, como convenceu o Alonso ontem a professar sua fé de forma voluntária, que a justiça de Deus é generosa. Ele não recebeu, nós não recebemos aquilo que merecíamos, mas Deus fez com que Jesus recebesse o que nós merecíamos. A cruz do Calvário. Olha só, meus irmãos, a justiça de Deus é uma justiça generosa. Muito bem. Voltando então, não os deixarei órfãos. Nossa, 18, vamos correr aqui, senão não vai dar tempo não. Voltarei para vocês. Por que ele fala que voltarei para vocês, meus queridos? Porque muito em breve Jesus aconteceria o quê? Ele morreria. Mas depois de 3 dias ele ressuscitaria. Após a ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos? Sim. E parece que Jesus estava preparando. Gente, eu acho que na época não tinha o Gasparzinho, né, o fantasma amigo. Eu não sou o Gasparzinho. Eu vou voltar mesmo. E na manifestação incrível de Jesus, quando ele fala para Tomé, Tomé, toca aqui do meu lado. Vê aqui a ferida da minha mão. Jesus, eu vou voltar para vocês, para eu poder completar a obra que eu comecei com vocês, para vocês poderem compreender de fato quem eu sou e não restar nenhum tipo de dúvidas. E depois disso eu vou subir ao Pai. E quando lá eu estiver, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele faça morada em seus corações. Queridos, essa doutrina é fundamental na nossa caminhada cristã. Existe profunda confusão no meio teológico das igrejas, das quais nós respeitamos, mas temos o direito de discordar, sobre uma experiência diferente do que relata a palavra de Deus. Você não tem como ser cristão se não for a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Por você mesmo, você é incapaz de declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Preste bem atenção nisso. Ok? Muito bem. Eu estou aonde, hein? 19, né? Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Ele repetindo, né? Voltarei para vocês, vocês me verão, vou voltar. Porque eu vivo, vocês também viverão. Ora, gente,
Será que ele está propondo uma vida eterna física para os seus discípulos? É isso que ele... Não, né? Porque, até onde nós sabemos, todos já morreram. Até onde nós sabemos, né? Depois de 2000 anos. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê, meus queridos? A vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É nesse contexto que, como é que João, queridos, e é incrível, né, a oportunidade da gente estudar a palavra de Deus com mais cuidado, assim, como é que a gente começa a entender melhor, e eu falo que eu sou um privilegiado, porque eu passo a tarde, a Patrícia me vê ali agarrado dos livros, né, Patrícia? À tarde, 2, 3 dias para preparar esse sermão aqui à tarde na igreja, e como é que a gente percebe, como é que João tem o cuidado de repetir as suas ideias diversas vezes, para que ela fique gravada em nosso coração. É isso que ele está falando no versículo 19, né? Versículo 19, porque eu vivo, vocês também viverão. A nossa vida em Cristo Jesus é a certeza de que quando Jesus voltar, nós estaremos com Ele, né, vendo não como espelho, mas face a face. Né? Muito bem. Naquele dia, versículo 20, compreenderão que eu estou em meu Pai. Olha o tamanho da profundidade dessa afirmação de Jesus. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha só, meus queridos. Olha o tamanho dessa afirmação de Jesus. Quando eu for e o Espírito Santo vier, quando a obra for concluída, vocês entenderão que eu estou no Pai, vocês têm uma ligação comigo e eu estou em vocês. É a Trindade envolvida na redenção da humanidade. É a Trindade conspirando para resgatar o homem do império das trevas para o reino maravilhoso da sua luz. O plano eterno da salvação foi feito por Deus Pai. A execução deste plano, do preço que tinha que ser pago, foi realizada através de Deus Filho. E a consumação da ação para que pudéssemos, com fé, proclamar que Jesus é Senhor e Salvador, é obra de Deus, Espírito Santo na nossa vida. A Trindade, meus queridos, trabalhando para a restauração da humanidade. Compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Coisa lindíssima, profunda. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, olha, ele repetindo mais uma vez a questão de que amar a Deus representa o quê? Obediência. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, ou seja, aquele que obedece, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, querido, você quer que a pessoa de Jesus Cristo se revele a você? Comece a fazer o quê? O que nós temos que fazer para que Deus se revele a nós? Obedecer. O problema nosso, enquanto humanidade, sempre foi a questão da obediência, ou da desobediência. Nós queremos levar a vida de acordo com a nossa vontade, achando que a nossa vontade é alguma coisa especial. Eu costumo dizer, meus irmãos, que nós conseguimos enxergar até a curva. Por que você não ultrapassa um caminhão em faixa contínua na curva, além da multa de quase R$2.000? É porque pode vir um outro caminhão descendo, você não está enxergando, e você vai complicar a sua vida. Jesus, Deus enxerga depois da curva. E a gente acha que os nossos projetos, os nossos planos são os melhores. Mas, de fato, a melhor expectativa de vida que a gente pode ter é obedecer à soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso é expressão de amor.
Versículo 22. Disse então Judas. Pô, mas ele não tinha saído? Não, Iscariote. Tem outro Judas? Tem, né? Põe lá para mim Mateus 10, 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Ué, cadê Judas? Quem que é Judas aí, gente? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou em 17% de chance de acertar aí, 15% mais ou menos de chance de acertar. Judas é Tadeu, viu, gente? Tá? Para vocês entenderem, é Judas Tadeu, tá? Alguns acreditam que Judas, inclusive, é o apelido dele. Era comum algumas pessoas terem apelido de Judas, não com a perspectiva que nós temos hoje, viu? Né? Porque hoje você apelidar alguém de Judas, normalmente não é um apelido muito carinhoso, né? Não tem nada a ver, momentos diferentes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha só, que pergunta mais inteligente de Tadeu, Judas. Por que o Senhor se revelará a nós e não ao mundo? Qual que foi a resposta de Jesus? Se alguém me ama, novamente, olha só, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Falando o seguinte, querido, eu só posso manifestar aqueles que me obedecem. Mas o mundo não quer me obedecer. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai que me enviou. O que Jesus quis responder para Tadeu, e eu tenho dúvida que ele compreendeu plenamente, é o seguinte: o homem espiritualmente, ele é um homem morto. O salário do pecado é a morte. Um homem espiritualmente é morto. Somente aquele que, a partir da ação do Espírito Santo, que atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que pode confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A este que faz isso com sua boca, com fé em seu coração, lhe é permitido conhecer a Deus. Ao mundo não. É o que Jesus está falando para ele. Não adianta. Vocês já viram, né? Eu costumo muito dar essa ilustração. Põe um defunto aqui, deitado aqui, né? E você fala com ele assim: oi, levanta, sai daí. Qual que é a reação dele? Nenhuma. Ele está morto. Assim é a nossa condição, sem nos termos a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e delitos. Por isso que Jesus responde: mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? É porque somente aquele que tiver a ação do Espírito Santo sobre a sua vida e que confessar, pode entender que Jesus Cristo é Senhor. Meus queridos, faça uma pesquisa na rua Cis Figueiredo, ali perto do terminal, pegue um caderninho e faça uma pesquisa com 1000 pessoas, quem que é Jesus Cristo? Você vai ouvir um punhado de coisa. Poucas pessoas vão falar: Ele é meu Senhor e Salvador. Aquele que faz isso, foi movido pela ação do Espírito Santo na vida dele. Vai falar assim: ele foi um anarquista, filósofo, que mais? Um estadista, um revolucionário, uma pessoa muito importante, um mestre, um rabi. Nenhuma das anteriores, né? Porque tem gente que não sabe nada mesmo, né? Não tem opinião, não sei. Mas é isso. Jesus, versículo 23. Respondeu Jesus. Não, já li, né? 24 agora, né? Não, 25. Perdão. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aí,
Jesus, eu fico imaginando, meus irmãos, o constrangimento daqueles discípulos, quando a verdade do Evangelho foi sendo manifestada cada vez maior para eles, cada vez mais para eles. E ele fala, se vocês estão com um coração triste, porque eu estou indo embora, porque um vai me trair, porque um vai me negar, olha só o que eu quero propor para vocês. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Diante daquela situação, daquele quadro tenebroso para aqueles discípulos, Jesus falou assim, olha, fica preocupado não. Eu estou no controle de todas as coisas. A paz que eu quero dar para vocês, mesmo nessa situação aflitiva, que está esmagando o coração de vocês, o mundo não pode dar, mas eu posso. E é exatamente isso que nós vivemos, meus queridos. Quantas vezes, em mais de uma situação, nós passamos por situações tão difíceis em nossas vidas, e nós podemos entender o cuidado de Deus sobre cada um de nós. Nos momentos mais difíceis, a gente percebe que a paz que Cristo dá excede o entendimento do mundo. Porque não está atrelado a ter, não está atrelado à segurança financeira, não está atrelado a sucesso, está atrelado ao conhecimento, ao discernimento que a gente repousa debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Isso é paz, meu querido. E Jesus fala assim, apesar disso tudo que está acontecendo com vocês, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Né? Nós tratamos disso, que ele ia e se mostraria, se manifestaria. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai. Ele fala assim, olha, não fica triste não, vocês me amam mesmo, vocês têm que ficar contentes porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. E aí eu quero fazer um parênteses, nós vamos extrapolar 2 minutinhos aí, porque esse texto especificamente é usado, mas imagina um texto mal usado, meus queridos, é esse texto aqui. Porque a partir desse contexto, desse texto totalmente fora do contexto, pessoas advogam para que Jesus não é Deus. Se se o Pai é maior do que eu, então ele não é Deus. Assim foi um movimento ariano que lá no início da igreja, com um movimento gnóstico, cresceu, alastrou como uma erva daninha muito grande, é o que nós vimos lá nas parábolas, o trigo e o joio junto, e se apresenta através da igreja. E muito crente velho de Bíblia finge de égua, desculpa o termo, quando alguém lê esse texto, diz, pois é, então vamos tomar café. Porque não sabe responder um negócio tão simples como esse. Nós estamos trocando aqui valor em relação à função. Função é uma coisa, valor é outra. Não existe problema nenhum na subordinação. Eu falei com os irmãos aqui que o projeto para a restauração da humanidade foi de quem? De Deus Pai. Quem está subordinado a esse plano é Deus Filho, que é operado em nossos corações a partir da ação do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Então existe uma subordinação de função, não diferença de valor de substância. Nós não podemos duvidar, até porque, meus queridos, todo o Evangelho de João, ele se resume no capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, o logos, ou a palavra, conforme a tradução que o irmão estiver usando, ele estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Logos de Deus. Paulo, para dar uma dimensão maior e melhor desse contexto, ele fala em Colossenses que todas as coisas foram feitas, não somente por ele, mas o quê? Para ele. Mas Jesus, na condição humana, ele e Paulo tratam isso de forma espetacular em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7.
Por que ele fala, o Pai é maior do que eu? Que, falando de Jesus Cristo, né? Embora sendo, o que, meus irmãos? Parecido com Deus? Não. Que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se. Mas ele fez o quê? Esvaziou-se de si mesmo, se subordinou à soberana vontade de Deus sobre a vida dele, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como Jesus Cristo poderia falar que era maior do que o Pai, meus queridos, se ele passou por esse momento de humilhação? O projeto, porque Deus amou o mundo, o quê? De quem é o projeto, meus irmãos? A gente tem que entender isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse contexto que Jesus Cristo, entendendo qual que é a missão dele e de onde ele tinha vindo, ele fala assim: o Pai é maior do que eu. Eu estou subordinado. Eu estou debaixo da orientação do projeto de Deus para com a humanidade. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já lhes falarei muito, já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. E aí, meus irmãos, entra um outro conceito extremamente importante também. A palavra mundo, no Novo Testamento, traduzido do grego, do original, nos traz uma certa confusão. E eu confesso que ela faz isso mesmo. Porque no grego são utilizadas 3 palavras totalmente distintas, que traduzidas para o português, todas são traduzidas para o mundo. E a gente fica meio confuso. Que mundo é esse? Pois o príncipe deste mundo está vindo. Que mundo é esse que ele está falando? É a ordem mundial. Né? Segundo Coríntios 4:4 e depois 1 João 5:19. Segundo Coríntios 4:4. Olha só, Paulo põe, ele é desaforado, né? Põe Deus em letra minúscula aí, né? O Deus dessa era, dessa ordem mundial, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 1 João 5,19, espero que um texto que os irmãos tenham discernimento dele. Primeiro João 5:19. Sabemos que somos de quem? De Deus. Mas esta era, este mundo, essa ordem econômica, esse modo de ser, esse sistema, é isso aí que vocês têm que entender. Todo está sobre o quê? O poder de quem? Do maligno. E Jesus Cristo falou assim, lá no versículo 30, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, quer dizer, eu estou indo, e essa ordem mundial presente aqui na face da terra, vocês vão ter que aprender a conviver. O que Jesus Cristo, lá na frente, nós vamos ver a oração, 3 orações de Jesus, né? Ele fala assim, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas o quê? Livra-nos do mal. Porque esse mundo, meus irmãos, é difícil mesmo. Nós passamos luta, tempestade, dificuldade. Tem hora que a gente dá vontade assim, para o mundo que eu quero descer. Porque esse mundo jaz no maligno. Continuando, ele não tem nenhum direito sobre mim. Aí é um negócio espetacular, né? A autoridade com que Jesus fala. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou.
E aí, num momento de profunda angústia, quando Jesus tem um discernimento que o momento dele de relacionamento com os discípulos está se encerrando, ele fala assim: levantem-se, vamos-nos daqui. Jesus está caminhando agora, meus irmãos, para a cruz. E nesse caminhar, ele fala sobre o ramo e as videiras, a perspectiva do reino dos céus para uma igreja verdadeira. Depois ele fala sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vida da igreja, e ele faz então as 3 orações mais impressionantes narradas na palavra de Deus. Ufa, passamos um pouquinho, mas o texto era bem profundo, né? Não dava para só passear sobre os versículos. Queria agradecer muito a presença dos irmãos, e quarta-feira que vem estaremos aí, felizes, né? Porque a quarta-feira a coisa está voltando, né? E a gente começou assim bem tímido, né? E agora nós estamos aí. Se colocar a janta aqui vai ser um negócio, uma confusão só, né? Tem gente aí, tem viúva da janta que não acaba mais. Vocês não sabem o que eu escuto. Pastor, cadê a janta? Assim, rapaz, alimenta da palavra do Senhor, né? Não perco, né? Muito bem, queridos. Vamos orar para encerrar. Os irmãos, por favor, se coloquem em pé. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, nós louvamos, bendizemos ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, que ela tenha lugar em nossos corações. Ó Pai, faz dessa igreja uma igreja de verdadeiros adoradores, porque somos uma igreja que obedece à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Tira dos nossos corações aquilo que não Te agrada, para que através de nossa vida o Teu nome seja engrandecido. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela manifestação da Tua graça através de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Muito obrigado por esse dia, Pai. Leva-nos para as nossas casas, debaixo de Sua santa mão protetora. É no nome santo e precioso de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Boa noite.